Olá para todos. Hoje pela manhã não foi possível, mas de manhã a cabeça está mais fresca e, enfim, vem tantas ideias, tantas coisas para a gente conversar. Mas vou tentar aqui dentro do que eu fui meditando de manhã por conta de uma troca de informações de um certo amigo, né, onde tivemos uma convivência de um certo momento, né, por um bom período. E é bem interessante quando a gente vai adquirindo um pouco mais de compreensão sobre as coisas, que ainda é muito pouco, né, dentro de tudo que a gente tem que compreender em relação a como funciona o ser humano, a como eu funciono, a como você funciona, o que que eu sinto, o que que você sente, e o porquê que sente, e porquê que desencadeia coisas, enfim. E essa questão do desencadear é algo que sempre, como hoje, educadora física, mas me coloco hoje como educadora da mente, do corpo e do espírito, né? Tudo isso baseado pela filosofia primordial do grande criador do método Pilates, Joseph Humbertus Pilates, que a gente vai desenvolvendo através do movimento, a sentir nas entranhas o que corresponde cuidar de si mesmo, né, seguindo alguns princípios, e que na verdade a gente pensa sempre que está tudo bem, né? Nossa, eu estou com tudo resolvido, eu não tenho mágoas, penso que não tenho ressentimentos. Até hoje conversando com uma amiga também comum, falei, né, eu para pensar, a gente faz um curso aqui, um curso ali, às vezes pedi, falou, olha, comece a escrever dentro do que você acha que você precisa se perdoar e perdoar alguma situação ou alguém. Você fala, nossa, eu não tenho em mente nada que de repente ou alguém que eu precise perdoar, enfim, né? E às vezes eu me questiono, falei, será que fica alguma coisa? Será que eu acho que não tenho nada, né? Eu estou dando esse exemplo do perdoar, que não tem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento aí embutido que pode isso um dia, se apertar um botão, esse negócio explode, né? A gente estuda bastante metafísica, a causa de algumas questões, manifestações do corpo físico, né? Graças a Deus, o corpo está funcionando bem, mas às vezes uma dorzinha aqui, uma ali, já é um motivo para de repente você parar um pouco, meditar. Por quê? Quanto tempo eu tô com essa dorzinha aí? Não é o caso agora, graças a Deus, mas qualquer sintoma, né, por conta de faz um tempo que eu estudo sobre isso, já tendo um certo controle, porque controle eu acho que também é uma questão de ilusão, a gente acha que controla as coisas, né? Mas eu estou dizendo tudo isso pensando em mim, né? Várias coisas me vieram à mente hoje, mas em num ocorrido, né? Que foi bem interessante, que me fez pensar mais profundamente hoje pela manhã, até numa troca de mensagens com um amigo, onde eu conheci de um jeito e a gente às vezes sabe um pouco do histórico da pessoa, das experiências que muitas vezes não são agradáveis, né? O que a gente vive vamos colocar desde a nossa infância até aqui, as experiências, traumas, e que por algum motivo, sabe Deus o que, essas coisas, lógico que a gente sabe, né? Mais cedo ou mais tarde, coisas mal resolvidas vêm à tona, né? E no tempo atual, as coisas estão cada vez mais sendo mais rápidas em termos de o que ficou guardadinho muito tempo lá, e que isso, se você não mexe nisso, você não sobe mais um degrau, então o universo faz de uma forma que fala, ô, você é uma peça muito importante para a gente, então precisa mexer nisso aqui. Quando é que você vai mexer? E aí vem sintomas, e aí a gente pode correlacionar em relação. Parece um vírus mesmo, uma epidemia de depressão, pânico. Bom, dentro desse aspecto mental, emocional, e que as pessoas tomam remédios, psiquiatras já não estão sabendo muito como lidar
com tudo isso porque medica, troca, faz uma terapia, troca e não troca o remédio porque não, enfim, uma saga praticamente, né? E muitas vezes a gente não pode tocar na questão, muitas pessoas ainda estão fechadas para uma série de coisas que a gente compreende, porque tudo isso é individual de cada um, as pessoas têm a liberdade das crenças que queiram ter e a gente tem que respeitar. Se não sabe respeitar, vai ter que aprender, porque isso faz parte de um processo, né? Mas que a gente, eu como educadora, né, falo da mente, do corpo e do espírito, estando como terapeuta, atendendo pessoas pelo WhatsApp, tentando ajudar na medida do possível, aonde a gente muitas vezes se sente impotente porque a ajuda ela está disponível para a gente, né? O universo disponibiliza, mas tem o outro lado que precisa querer, e aí envolve uma série de coisas que às vezes eu paro para meditar e falo, como é que a gente pode ajudar? Aí vem assim, você pode ajudar desde que as pessoas queiram ajuda, né? Já Mestre Jesus já dizia isso, né? Isso me vem muito à mente o seriado Maria Madalena, numa das partes, não dando muito spoiler, mas é bem interessante, que ele, Maria Madalena pergunta para ele, mestre, você me curou, mas eu sinto ainda dentro de mim uma tristeza, algo que eu não sei, como é que eu posso curar disso, como é que eu posso eliminar essa tristeza de dentro de mim. Eu não vou me lembrar as palavras precisas que é mencionada ali, mas mestre Jesus diz para Maria Madalena, falei, isso é uma coisa que você vai ter que buscar dentro de si mesmo, tentar descobrir os porquês dessa tristeza e dia após dia ir diluindo isso. Então, fica claro para a gente essa questão do livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio para escolher se eu quero mergulhar nisso e descobrir, no caso, como exemplo, a tristeza. E aí isso envolve uma série de coisas, porque a gente é envolvido de um medo muito grande, todos nós, né? Temos medos ocultos, porque o medo tem várias facetas, né? Ontem mesmo, conversando com outro colega, surgiu essa questão, como é que a gente faz para diluir o medo? Tem coisas que a gente reconhece o medo aparente, eu tenho medo de tal coisa. E tem coisas que são muito subliminares, né? Eu não acho que eu tenho medo, né? Eu acho que tá tudo certo, né? A gente tem medo, medo de uma barata, de alguma coisa, ou medo até de uma situação que a gente reconhece que sim, e aqueles medos que estão intrínsecos que tem que esperar vir à tona, né? Assim como o Mestre Jesus falou para Maria Madalena em relação à tristeza, à medida que vai aparecendo, a gente vai trabalhando isso. Só que enquanto a gente não trabalha e vai botando para debaixo do tapete, e aí a gente fala de procrastinação, de autossabotagem, tudo isso, as coisas vão somando. Sabe quando o balde vai enchendo, ou a lata de lixo vai enchendo, e que chega uma hora que fala, ou você olha para isso, ou você olha para isso. E às vezes não olhar para esse latão de lixo, vamos colocar assim, que foi o que me veio na mente agora, isso começa a gerar distorções, né? Distorções emocionais. Lógico que tem, se a gente pensar na depressão, em tudo isso que muitas pessoas infelizmente estão vivendo, tem um fator químico, tem todo um estudo em relação a isso, mas já tem uma base científica, porque tudo é estudado. Você tirou a causa fisiológica da coisa, está medicado, está fazendo terapia, isso e aquilo, e o remédio não faz efeito, e a terapia não faz efeito, e aí tem grandes mestres, né, médicos, e eu vou citar de novo, porque é um cara para mim que tem feito muito a diferença, e oro por ele, para que ele consiga desenvolver um longo trabalho e ajudar muitas pessoas em comunhão com todas as pessoas que querem fazer parte disso, como terapeutas, como psicólogos, enfim, pessoas afins que dentro das ferramentas que possui pode ajudar nesse campo. Então ele está fazendo um trabalho muito lindo, que emociona bastante, juntando a ciência com a espiritualidade. É um doutor que atende milhões de pessoas com crises, com todas essas distorções mentais, emocionais, e que ele mesmo, por ser um psiquiatra,
vê que muitas vezes os remédios não ajudam e as pessoas vão entrando num turbilhão, parece que sem fim, assim, sem chance de um resgate, de até algo pior, né, de suicídios e coisas assim. Então ele mesmo diz, então me baseio hoje nisso e dentro da minha própria experiência como terapeuta, como ajudar, como desajudar, como é que a gente faz, e assim, não é uma verdade absoluta, né? E me chamou bastante atenção voltando a esse amigo que estamos mais distante por conta da nossa realidade de vida e assim, lembro de muitas coisas que ele vivenciava que não eram fáceis e que eu senti uma certa amargura e uma certa frustração de algo que eu publiquei assim muito singelamente, para quem escutasse o chamado. Ele falou assim, se a gente dependesse disso, né, se a gente for depender disso, a gente está roubado, né? Então até retornei a mensagem para ele, falei, mas o que você quer dizer, né, irmão, assim, assim, assim e tal. E é bem interessante, eu lembro que ele colocou depois assim, a única coisa que eu me arrependo, resumo da ópera, é ter perdido tanto tempo com essas coisas, né? Essas coisas eu digo assim, de buscas que a gente faz e que frustram as pessoas de alguma forma, que elas abominam depois, né? Entre várias, vamos colocar as práticas integrativas e mesmo as médicas, mesmo coisas que as pessoas tendem vão procurar, isso aqui não presta para nada, nunca mais eu quero saber desse tipo de terapia, enfim. Então não é só a terapia integrativa, mas vamos colocar isso de uma forma geral porque ocorre, né? E aí me veio na mente, meditando de manhãzinha sobre isso, né? E uma das coisas que eu respondi para ele, que dentro até da minha experiência, que eu entendo esse mergulho que a gente faz, às vezes num professor, numa pessoa que a gente julga ter um conhecimento amplo, vamos colocar um Deus, né? Que a gente hoje em dia, essa coisa de Deus já caiu por terra faz muito tempo, né? Tanto é que eu vou dar uma palestra dia 23 de fevereiro agora falando de repetição de padrões, e essa coisa de adoração a deuses ainda existe, né? Eu era a rainha da cocada para endeusar as pessoas, não era consciente. E aí onde eu quero entrar é o seguinte, né, que eu disse para ele como assim, a questão não é essa, né, puxa, que pena que se frustrou, que poderia ter ajudado, mas é o risco que a gente corre quando a gente coloca a nossa vida, a resolução dos nossos problemas na mão de uma determinada pessoa, de um mestre, de um professor, de uma pessoa, como eu disse, que a gente julga, tem um trabalho magnífico, e que a gente entrega a nossa vida em relação a isso, e aí pode ser um tiro no escuro ou pular do abismo, né? Eu escutei muito isso de uma pessoa bem querida, cuidado, abre o olho, não é assim, está muito fechada, parari, parará, né? E cada um tem a sua forma de visualizar e de vivenciar, porque a gente só às vezes tomando umas escorregadas, né, que a gente aprende determinadas coisas e que na verdade a culpa não é de ninguém, a responsabilidade não é de ninguém, não é do terapeuta, não é da pessoa que você escolheu para falar dos seus problemas, ou um curso que você coloca a tua vida ali, não, isso vai resolver meu problema. A responsabilidade é nossa, eu também como, não só como terapeuta hoje, mas como aluna também, porque continuo sendo aluna de várias outras pessoas que coloco. Mas a gente sempre tem que ter um discernimento, um caminho, ok, deixa eu ver que sentido faz isso para mim, né? Se eu fizer isso, vai me prejudicar? Não, pode ser que eu demore um pouco mais de tempo para compreender que caminho que eu tenho que seguir, que é o caminho do meu coração. Então, como educadora, como palestrante, até quando eu estou dando a minha aulinha de Pilates lá, dependendo de como eu falo para o aluno determinada coisa, eu posso startar nele um trauma tão profundo por uma simples palavra, sei lá o que, às vezes desprendido, não é por querer, às vezes você, nas palavras até entre amigos, às vezes se sai alguma coisa, desperta na pessoa, vira uma chave ali que desencadeia, sabe Deus o que
que é o que eu percebi hoje através dessa pequena comunicação que eu tive com esse amigo, né? Que eu percebi muito amargo, muito descrente, sabe, Deus fazendo o que agora? Por conta, eu acho que principalmente assim, eu coloquei tanta expectativa no que aquilo ia me salvar e hoje eu não acredito em mais nada. Então isso é bem sério, porque a gente já cansou de ouvir falar que as respostas estão dentro da gente. O outro, às vezes, uma empatia que a gente tenha com algum trabalho, com algum profissional, né? Me coloco nisso porque hoje eu estou nisso. A gente tem que ter discernimento, né? E jamais eu obrigo alguém num atendimento, olha, você tem que fazer 200 sessões comigo, ou não, porque o certo é esse, o certo é o que eu digo, não é o que está por aí. Então, só para resumir, não existe uma verdade absoluta, né? Tem coisas que a gente conversa entre amigos, em palestras, em cursos, tal, que a gente tem afinidades, que tem a gente, como é que se pode dizer, ter a mesma linha de raciocínio, de pensamento, mas nunca fechar um conceito, porque hoje a gente pensa desta forma, porque tudo pode ser certo e errado, né? A lei da polaridade, o tal, é uma energia única, o negativo e o positivo estão, né? Estão sempre circundando. Então, mas dependendo das crenças que eu tenho hoje, o que eu disser ou o que eu ouvir vai repercutir de uma forma para mim, que vai repercutir de outra forma para outra pessoa. E isso a gente tem que ter respeito por isso, né? E ter uma visão mais ampla de como ajudar, se é que a gente pode ajudar. Então o que ficou, isso, né? A lei da ação e reação, né? Toda ação tem uma reação e vice-versa, né? Mas isso por conta de como a gente pensa, de quais as crenças que a gente tem e o autocontrole que a gente tem, né? Então o autoconhecimento tem muito a ver com isso, né? Se eu sou ansioso, sou ansiosa, se eu tenho dificuldade de lidar com alguma coisa, eu tenho que olhar para essa dificuldade não como uma incapacidade, mas sim como algo um exercício que só depende de mim fazer esse exercício. Não adianta às vezes eu procurar ajuda fora, porque muitos procuram ajuda fora e não faz a parte deles, né? Como terapeuta, como médico, fala, você não pode comer isso, senão você vai morrer. E você vira as costas, o médico não está vendo, eu vou comer isso, né? Eu estou dando um exemplo bem besta, mas porque a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida e assumir a responsabilidade. É muito fácil jogar a responsabilidade para o outro. Falei, mas foi você que entrou nesse buraco. Por que você entrou no buraco, né? E tem ajudas para sair desse buraco, mas quando a gente fecha o cabeção e fecha a visão, não quero saber mais de nada, é preocupante. Então isso me faz pensar todo um histórico que a pessoa traz, não só dessa vida e de outras, mas vamos falar dessa, né? A gente não sabe o que a pessoa viveu na infância, no momento de gestação, quando estava na barriga da mãe, e como foi todo esse processo e como continua sendo, né? Então a replicação de padrões, o quanto que a gente tem que estar aberto, tem que ter uma visão ampla no sentido assim, tá? Eu não creio muito nisso, mas deixa eu ouvir desprendidamente, não é que você tem que seguir aquilo, né? Então é um exercício que eu venho fazendo comigo há algum tempo e tem feito grande diferença na minha vida, porque fechar conceito já caiu de moda faz tempo, né? Reverenciar um único Deus já caiu de moda faz tempo, mas ainda acontece isso. Então nós estamos na era de sermos mestres de si mesmo, de si mesmos, si mesmas, né? Lógico que a gente busca coisas, conhecimento, livros, cursos, tal, para ajudar em todo esse processo de reconhecimento de quem somos. Mas jamais que fique claro, colocar responsabilidade, aconteceu tal coisa comigo por conta daquilo lá. Desculpa falar, a culpa foi sua, porque você que depositou todas as fichas, a sua vida naquilo lá. Então é até uma forma de reconhecer e de tentar modificar esse pensamento que se tem hoje. Então é muito sério tudo isso. Então para não me estender muito mais em relação a isso, espero que eu tenha conseguido dar a mensagem que estava muito mais claro para mim pela manhã, e agora já às 7 horas da noite,
tentando relembrar um pouco isso para deixar registrado e assim, da gente tomar cada vez mais cuidado com o que a gente fala. Não é só eu como professora, mas como terapeuta, as pessoas que são terapeutas e que cuidam de pessoas. O que eu vou falar para um ente querido? De que forma isso? Isso é uma educação, uma autoeducação que a gente deve fazer em todos os âmbitos da nossa vida, né? Porque acaba sendo muito arriscado isso, né? Em relação ao que eu posso contribuir positivo ou negativamente, porque eu não sei como que a pessoa está lá do outro lado e uma palavrinha que eu falo, o que pode desencadear. Que dirá então você falar, não, faça isso que é certo, porque eu estou dizendo que é certo, então vai lá e pula da ponte e fim de papo, né? É muito sério. Então a gente, como seres humanos, somos um universo de infinitas possibilidades positivas e negativas, que eu reconheço hoje, eu, Gláucia, reconheço que a minha estada aqui, e eu me propus dia após dia ir reconhecendo todas essas dificuldades intrínsecas dentro de mim, para que eu me torne um ser melhor, né? Essa é a minha busca, mas não é tão simples, porque tem coisas que a gente vai aprofundando, você fala, e agora, o que eu faço? Tomo essa atitude ou aquela atitude, né? E aí onde às vezes a gente vai procurar ajuda e que essa ajuda a gente precisa ao mesmo tempo filtrar, é uma informação a mais que com a minha informação eu vou meditando um pouco mais sobre isso, escutando a voz do meu coração, falar, bom, isso tem coerência, mas o que eu também tenho coerência, então vou no caminho do meio, estou dando um exemplo, né? Jamais entregue a sua vida na mão de uma pessoa, né? Eu acho que essa descrença em relação, né, vou colocar Deus porque é um nome que a gente reconhece, mas que não tem vínculo religioso nenhum, como a gente não vê, como a gente está tão distante do que é essa fonte criadora, essa fonte geradora de todas as infinitas positivas possibilidades e que a gente ainda fecha os olhos para isso. É uma incógnita muito grande eu como terapeuta e é pela responsabilidade, a única função que eu tenho, de repente, a primordial é respeitar às vezes a visão de alguém que esteja amargurado, que esteja frustrado, por mais que eu veja que aquilo não é verídico, mas o que está por trás daquela manifestação dele, né? Uma dificuldade muito grande em reconhecer dentro dele essa fonte primordial, que ela existe, né? Sem adorações, porque não é esse o fato, mas assim, de se conectar cada vez com o que realmente a gente é. E descobrir o que realmente a gente é um trabalho diário, uma jornada longa, que para mim está valendo muito a pena, que para muitos talvez não esteja valendo a pena, porque o foco que se dá talvez não seja o mesmo, enfim, é muito amplo tudo isso, né? Mas que me fez meditar bastante e que fique como uma mensagem única, assim. Nunca coloque a sua vida, a resolução dos seus problemas na mão de outra pessoa, de um terapeuta, de alguém que você julgue que seja mais capacitado. Todos somos capacitados, né? Mas o que às vezes falta pra gente é ouvir a voz que vem lá de dentro. E por às vezes a gente ter muito medo de ouvir essa voz porque a gente já sabe a resposta, a gente acaba colocando a responsabilidade na mão de outro e se caso não der certo, fica muito fácil, né, a gente culpar o outro por uma coisa que eu não tive coragem de assumir que estava dentro de mim mesmo. Então a fulano falou, eu fui e fiz, você é responsável, não o fulano que falou, que fez, que pediu para você fazer, você não é obrigado a nada, né? Mas o que uma palavra, o que várias coisas, nessa comunicação que a gente tem de várias fontes, o meio agora do marketing, então da forma que eu tô, aquilo pode me chamar atenção e às vezes é uma furada muito grande, né? Então assim, atente-se, comecem a entrar um pouco mais dentro de vocês mesmos e tentar ouvir um pouquinho mais qual é a tua necessidade, né?
E lógico, a gente precisa de ajuda mútua, mas de ter discernimento, que desperte o discernimento e falar, bom, isso que a Glócia está falando não tem nada de mal, me faz só refletir, de repente, estou dando um exemplo, me faz só refletir o que é melhor para mim, né? Troca informação com um amigo, com parentes, com isso, com aquilo. Tem várias formas. Depois que você escutou tudo, né? Porque a gente vai muito longe com as coisas, reserve-se, né? Pelo menos um dia, 2 dias, 3 dias, reflita, né? Mas não tome uma decisão pelo que o outro falou, né? Isso pode arrasar a vida das pessoas e me preocupa um pouco isso, né? E me faz pensar na minha responsabilidade de novo como educadora. E se tem pessoas aí que estão cuidando de pessoas, que reflitam dia após dia sobre essa responsabilidade de ser um educador, de ser um professor, de ser um palestrante, de ser um médico, de ser um psicólogo, da responsabilidade que cada um dentro da sua profissão, do seu ofício, tem em relação aos semelhantes, né? Então a gente faz parte de um todo, o que eu penso reverbera no todo, o que eu falo reverbera muito mais, isso não só eu, todos nós estamos ligados por essa grande malha. Então, uma forma de nos ajudarmos e criar uma ajuda mútua é, antes de ter a reação, parar um pouco e falar o que é que eu estou fazendo, o que é que realmente deve ser dito, deve ser feito. Às vezes não deve nem ser feito e nem ser dito, né? Então fica aí essa mensagem, uma palestra aí para vocês meditarem um pouco nisso, mas que com uma frase, né, um tema bem abrangente, mas assim, não entrega a sua vida na mão de ninguém, não confia a sua vida na mão de ninguém, você tem que confiar em você. E juntos, com certeza, a gente pode criar, construir um grande edifício, né? E um edifício sólido, não um edifício que com as base bambas, né? Vamos dizer assim. Então pense nisso e pense na sua, né? Na forma que a gente fala e compartilha as coisas, como amigos, estou dizendo, que a gente pode numa simples palavra destruir a vida de alguém e contribuir para uma depressão, para startar alguma coisa que está ali dormindo há muito tempo, né? Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês de certa forma e compartilhando algo que pode ser muito importante para muita gente. Até o próximo bate-papo aqui, né, que eu estou batendo papo comigo mesmo através de um vídeo, mas que possa ser interessante para uma reflexão um pouco mais abrangente para você que vai assistir esse vídeo. Um beijo para todos vocês e até!